porque os dois jogam pouco. Eu acho que o Grêmio ainda joga pior que o Inter, né, por conta do Luiz Castro. O Inter um pouquinho mais organizado nessa ideia do Pesolano, mas Silvio e Benfica. O que a gente tem que se apegar são nos adversários que também estão jogando menos. Agora, é preocupante ver o Grêmio jogar principalmente fora de casa, né? É verdade. Mas tem sido assim, né? O que aconteceu com o Grêmio recentemente, quando não jogou bem, mas conseguiu, 2 ou 3 vitórias seguidas, mas sem jogar bem, aquilo ali foi um fato isolado pelas vitórias. O futebol não. O futebol foi apenas uma sequência. Agora, o jogo de ontem também foi pródigo não apenas por aquilo que aconteceu dentro de campo, mas também por manifestações depois do jogo. E aí elas são impressionantes. Tipo a do goleiro Everton, que foi o primeiro profissional a falar, né? Isso. Do Grêmio, assim que terminou o jogo. Ganhar e perder é do jogo, mas perdemos sem competir, sem jogar o mínimo. Está tudo errado. Não estamos honrando a camisa do Grêmio. Não estamos fazendo nossa parte. Não estamos honrando essa torcida. Faltou muita vontade da nossa parte. Todos aqui temos que assumir a responsabilidade, porque isso não é o Grêmio. Isso aqui é muito forte, cara. Seguramente com repercussões internas, seguramente com repercussão no vestiário. Possivelmente isso que falou o Everton aqui no ar, ele falou no vestiário depois do jogo, porque se ele não falou, ele seria um oportunista. Oportunista por poder falar publicamente para a torcida, fazer uma média com a torcida. Agora, se ele falou dentro do vestiário, depois de ter dito isso aqui, bom, aí é a atitude correta da parte dele. E para levar estes jogadores do Grêmio a uma reflexão sobre aquilo que está acontecendo. Eu só estou citando, Jean, uma parte relativa, né, às manifestações depois. Porque, evidentemente, o problema não passa somente pelos jogadores do Grêmio. Tem a grande parcela da direção do Grêmio, pelas opiniões e manifestações, que a gente vai ler alguma coisa também do Paulo Pelaipe, mais adiante vamos ler aqui, e também das próprias manifestações e da responsabilidade do técnico do Grêmio. A quem, inclusive, eu fiz uma chamadinha ali, não sei como é que se chama isso no Instagram, fazendo algumas perguntas, digamos, aleatoriamente, porque o técnico talvez nem responda isso aí, talvez até leia, mas enfim, eu fiz algumas perguntas que realmente me deixaram preocupado, muito mais preocupado ainda, em relação a esse time do Grêmio. Tipo, por que insistir em ideias erradas, Luiz Castro? Por que um meio-campo amorfo e desorganizado, Luiz Castro? Por que, afinal de contas, um time ruim, Luiz Castro? Eu fiz essas perguntas, colocando ali, muita gente já viu isso aqui, muita gente já respondeu, inclusive, mas são questões que passam necessariamente pelo técnico do Grêmio. Então, o jogo, depois de jogado, dentro de campo, a gente viu o que foi o Grêmio, simplesmente não existiu, mas isso não é novidade, mas depois, pelas manifestações, também deixam muita margem para discussão e para debate. E o detalhe é que resta saber qual jogador que o Everton estava se referindo, né? Porque se faltou vontade, se faltou vergonha na cara, certamente o vestiário ferveu depois do jogo, porque o Grêmio foi muito apático, né? O Grêmio simplesmente não assustou o Atlético Mineiro. E o Everton, que é um jogador vencedor de seleção brasileira, tá vendo que também tá faltando vontade, vergonha na cara, porque perder do jeito que o Grêmio perdeu por um Atlético misto ontem, o torcedor ficou completamente indignado, né? Não, e até acredito que não seja direcionado a uma porrada específica, vamos lá, um jogador que jogou mal, no Pedro Gabriel. No Gustavo Martins, também não fez um jogo bom. Não, acredito que é realmente pro grupo todo, porque o Grêmio inteiro tá jogando mal. E jogadores que normalmente jogariam bem, como o Carlos Vinícius, por exemplo, tá sendo desabastecido. Já é a terceira vez que no Gabarito Bandeirantes eu ouço: Carlos Vinícius é uma vítima, não tá jogando bem, que a bola não chega redonda pra ele. Tem que ser mais voluntarioso, tem que buscar mais o jogo. É a característica do atleta? É a característica do atleta. O próprio Everton fez um jogo ruim ontem. Ele falha no primeiro gol, no gol que o Cassierra erra, ele tava mal. Era ele o goleiro, mas ele tava mal posicionado. Nos outros dois gols também o Atlético entrou fazendo o que quis, dando toquezinho, Coelho, Bernard Coelho entrou, fez o gol.
Então o Grêmio tem vários culpáveis, mas essencialmente, mais uma vez, a declaração mais dispensável foi a do Luiz Castro, a atuação mais dispensável foi a do Luiz Castro, a pessoa mais dispensável do Grêmio hoje é o Luiz Castro. Se tirar o Castro dali, a mutueira tática segue a mesma. Se botar o Kahneman na casa-mata, a mutueira tática segue a mesma. Não muda nada. Tem que tirar o Castro e botar um moralizador. Alguém que vai arrumar esse time. O Castro não tem mais condição de treinar o Grêmio. Sustentar o Castro hoje é insistir em algo ridículo. Deixa eu só me responde uma coisa. Tem que botar um moralizador. O que tu quer dizer com isso? Alguém que vai mudar a tática, dar um choque completo no elenco. Isso me leva a pensar que é um cara que vai moralizar. Aí a expressão realmente seria bastante forte. Moralizar, o que precisa ser, afinal de contas, moralizar? Se a questão que o Everton expõe é vergonha na cara, vergonha na cara é moralizar. Sim. É chegar e moralizar o elenco. Sim. Mudar completamente a figura do grupo, mentalmente, taticamente. Eu confesso, não sei quem é esse nome, não sei se tem esse perfil no futebol brasileiro, pra fugir do óbvio que seria o Renato. Mas o Renato não tem tanta questão tática quanto poderia ter, mas, de fato, essa questão de vergonha na cara ele colocaria no vestiário. Então, assim, o Luiz Castro hoje, ele é sustentado por uma ideia burra da direção. Manter o Luiz Castro hoje é ter o Grêmio como uma presa num esconderijo. Mas tem um leão olhando pra esse esconderijo, só que o Grêmio é tão convicto nesse esconderijo que não quer sair. Não quer ir pro esconderijo melhor. Pra fugir dessa presa, não. Prefere ser devorado, mas convicto que tá no lugar certo. Mas, pessoal, cá entre nós, né? O desempenho ontem, ele chama atenção pelo placar elástico, pelos 3-0, mas é o desempenho do Grêmio durante toda a temporada, né? A gente pega esses últimos 2 jogos que o Grêmio conseguiu a vitória, mas um time que da mesma maneira não criou, que ganhou muito mais pela vontade. No jogo contra o São Paulo contou com uma felicidade do Pavon, né? Porque o chute de falta foi no meio da barreira, a barreira abriu, o Grêmio acabou conseguindo essa vitória, mas um time muito parecido com o que a gente viu ontem. Claro, o resultado de 3-0 ele chama atenção, porque é uma goleada fora de casa, inclusive o Grêmio ainda não venceu, né, fora de casa, 11 jogos, 4 empates e 7 derrotas. Mas eu quero só fazer um ponto para análise, não sei o que vocês acreditam sobre, mas o Luiz Castro, além de tudo, ontem ele acabou dando azar. Tudo bem, primeiro tempo catastrófico, mas o Grêmio começa melhor no segundo tempo. Inclusive chega com o Krovinovic, que entrou bem, ao meu ponto de vista. No começo do segundo tempo, os primeiros 10, 15 minutos, o Grêmio criou. E aí o Luiz Castro viu, opa, pode ser que eu consiga empate. Vou mudar a figura do time, vou colocar jogadores mais ofensivos. E aí o Grêmio destrambelha, começa a levar gol, o Coelho faz os 2 gols, e inclusive esse placar poderia ter sido mais, porque o Everton, inclusive, faz algumas boas defesas no final do jogo. O primeiro gol, acredito que era uma bola defensável que ele poderia ter conseguido, mas o Everton acaba fazendo milagres no escanteio, que esse placar poderia ter sido muito pior do que os 3-0. Mas é um Grêmio que a gente viu durante todo o ano. Isso não é surpresa, eu acredito que pra ninguém. O desempenho do Grêmio ele segue exatamente o mesmo, e o Luiz Castro ontem acabou tendo um pouquinho de azar ainda, porque o Grêmio começou um pouquinho melhor no segundo tempo. Você sabe que esse início de segundo tempo, para mim, era absolutamente previsível. O Grêmio estava perdendo todo o controle do jogo e precisava dar uma resposta. E normalmente qualquer time, no início de um segundo tempo, que está correndo atrás, ele vai tentar alguma coisa diferente. Aliás, ali já entrou Krovinovic, que dá uma ideia um pouco diferente de movimento nesse meio-campo do Grêmio, mas daqui a pouquinho eu quero falar um pouco mais sobre ele aqui. Então, aquilo que aconteceu é, de novo, uma coisa que engana. Tipo assim, o Grêmio começou bem durante 15 minutos no segundo tempo. E a gente imaginou, opa, não, o Grêmio tem sido assim. Ele volta e meia engana em determinado momento. Mas na maior parte do tempo ele é completamente envolvido, especialmente pela formação de meio-campo absolutamente conservadora e burra que o treinador do Grêmio usa há muito tempo. Quando ele optou por esta ideia, e ontem no final do jogo ele disse que, se não me engano, ele disse que ele transmitiu a ideia de que haverá mudanças. E que não seria apenas uma. Ele transmitiu essa ideia, não que ele tenha dito isso. Mas ele já fez isso lá atrás. Houve um momento em que o Grêmio perdeu uma partida aí uns 2 meses e ele disse, realmente precisamos mudar, não sei o quê. E a mudança que ele fez naquele momento, se não me engano, foi tirar o Mac, que estava jogando, para colocar um terceiro volante. O Noriega. Foi isso? Noriega. Isso aí. Já teve o esquema com 3 zagueiros também, né? E não foi ali também uma mudança radical. E aí é que eu fico abismado, porque um treinador
com essa experiência e que já passou em vários centros, ele não está enxergando coisas absolutamente primárias, básicas. Não é possível jogar com um meio-campo assim. Não é possível entrar nesse jogo contra o Atlético Mineiro com Noriega, Dodi e Nardoni. Não é possível. Todo mundo está vendo. Já há algum tempo eu falo aqui sobre a contribuição do Dodi, que para mim simplesmente não existe. Nula. Nem para começar um jogo, nem para muito menos para mudar um jogo. O Nardoni é a mesma coisa. O Nardoni eu ainda dou assim um Voto de confiança. voto de confiança. Tem 22, 23 anos de idade, uma coisa assim. Quem sabe ali adiante possa mudar, mas já são 7 meses de Nardoni aqui. E nada. O Nardoni é sempre uma repetição. Então o Nardoni não é solução para começar o jogo e muito menos para mudar um jogo. E só estou falando nessa questão do meio-campo do Grêmio, que se completa com o Noriega, que é um jogador absolutamente simples. Ele está ali para desarmar, para dar um primeiro passe e ficar parado. E não existe meio-campo nenhum com qualidade, capacidade técnica e inventiva que tenha que necessariamente passar por um primeiro volante que não saiba jogar. Um primeiro volante que tem como pressuposto básico a marcação, tem como segundo pressuposto o passe e aparecer para receber. E aí tu pode começar um movimento melhor de ataque no meio-campo. Só que o Noriega não faz isso. E aí entra um segundo momento, na minha opinião, que é aquilo que eu também falo há bastante tempo, falando sobre gestão de grupo e submissão à hierarquia. O técnico do Grêmio, que eu achei que pudesse ser revolucionário nesse aspecto, ele é submisso à hierarquia. O Dodi, a gente viu que não dá certo. Vem o próximo jogo, ele coloca novamente. Mas há quantos O anos a gente vê isso? Nardoni, a gente está vendo que não está dando certo. Vem o próximo jogo e ele coloca. Isto é absoluta submissão à hierarquia, submissão ao vestiário, submissão, entre aspas, e no Dodi e no Nardoni eu estou usando apenas 2 exemplos. Submissão, entre aspas, aquilo que o técnico Renato Portaluppi chamava de cascudos. Os cascudos. Os cascudos têm que necessariamente jogar. Então, o técnico do Grêmio precisa definitivamente ousar, criar alguma coisa diferente sobre esse aspecto, mas ele não cria. E depois eu quero até avançar um pouquinho, Jean, sobre isso para dizer o que eu penso de movimentos do time do Grêmio que seriam melhores para a equipe. Eu acho que a gente até consegue avançar, Silvio, porque entra entrevista de dirigente, sai jogo, entra jogo, e o discurso é sempre o mesmo, né? Que o trabalho é muito bom no dia a dia, os treinamentos são... Eu gostaria de ter apenas um treinamento para ver o que realmente é executado nos treinos, porque entra jogo, sai jogo, Silvio, é sempre a mesma coisa, né? O Grêmio não tem organização no meio campo, o Grêmio é chutão, o Carlos Início não vem jogando nada, a bola não chega, né? O Grêmio não tem um meia. Ontem o Bruno falava no jogo aberto, o Grêmio não tem um jogador de meio campo. Ontem até o Mac entrou, mas o Mac tem um problema do contrato, mas se ele não pode jogar, então nem relaciona. Aí ele entra no segundo tempo pro desespero. Nesse jogo de ontem, se o Mac pode jogar, ele poderia sair jogando, inclusive, né? Porque Dodi, Nardoni, o próprio Noriega sabia que não ia dar certo. É claro que o Grêmio ontem teve o desfalque de alguns jogadores por conta do gramado sintético, mas eu não consigo entender essa defesa que é feita em cima do trabalho do Castro, né? Ontem o Pelaipe listou vários técnicos, né? Mano Menezes, Renato Portaluppi, Gustavo Quinteiros, que foram demitidos. Só que se não tem resultado, vai ter que trocar. Ou o Grêmio vai parar na segunda divisão, né? Porque dificilmente vai conseguir algo melhor. Mas eu fico curioso que tão bom trabalho é esse realizado durante a semana que nos jogos não dá resultado. Mas pra mim, essa mudança no meio-campo, ela é clara, Silvio. É o Krovinovic sendo um titular, o Vila Sante, e aí 2 jogadores brigam com o Noriega ganhando esse espaço. Noriega sendo titular como primeiro volante, Vila Sante e o Krovinovic. Pra mim, pelo menos o que a gente viu até agora do trabalho do Luiz Castro, a mudança vai ser essa. Eu acho que a gente não pode esperar algo a mais, uma atitude mais ousada, que o treinador inove em alguma coisa. Mas ele não tem vai sido ser um assim. jogador. É uma mudança, essa mudança já é esperada. É. Isso aí não será mudança no meio-campo do Grêmio. É. Porque a gente